Rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e vocês estão no canal Paixão da Gama. Rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo e agora nesta quinta-feira pela manhã vou estar trazendo aqui notícias que pintaram nesta quarta-feira, né, sobre o nosso Vascão, falar a respeito aí dos executivos de futebol. O Vasco está aí quase fechando aí com um novo executivo de futebol, algumas especulações que pintaram aí na notícia no Vascão da Gama nessa quarta-feira. Também vamos falar a respeito aí da situação do Léo Jardim e da Força Jovem que colocou aí uma carta dizendo aí algumas verdades para o nosso goleirão. Mas antes disso, você que está chegando agora no canal, me dá aquela moral. Se inscreva aqui no canal, aperte o sininho de notificações para poder estar recebendo os nossos vídeos futuros. Deixe o seu like para divulgar aqui o nosso vídeo e o seu comentário aqui é de suma importância para a gente ter um feedback do que você achou sobre essas notícias que pintaram nesta quarta-feira no dia a dia do Vascão. Valeu? Então, para começar o vídeo, vamos falar a respeito do novo executivo de futebol do Vasco, na situação que já está durando aí um mês, né, aproximadamente um mês que o Marcelo Santana foi demitido. O Carlos Amodeu, lá na CBF, né, no dia do sorteio da Copa do Brasil, ele disse que estava bem adiantado as tratativas com o novo executivo de futebol e ontem pintou dois nomes favoritos a preencher essa vaga que já está aí incomodando muito, né, o Vasco, porque precisa do executivo de futebol para poder tocar a janela de transferência, que por sinal já abriu nessa segunda-feira, fecha no dia 10, mas o Amodeu também já declarou que não vai contratar ninguém nesse momento, apenas a partir ali do dia 21 de junho ele vai estar entregando ali alguns atletas já para o Fernando Diniz colocar aí juntamente com o elenco nessa parada aí da Copa do Mundo. E uma notícia do GE, e o GE trouxe que o Eduardo Costa é o favorito para ser o novo diretor executivo de futebol do Vasco. Sem o diretor executivo de futebol, desde a demissão de Marcelo Santana há aproximadamente um mês, o Vasco vem afunilando a busca por um profissional para ocupar o cargo e tem um nome favorito, o de Bruno Costa, ex-Fortaleza. Aos 43 anos, Bruno Costa está sem clube desde que deixou o Fortaleza em abril. Ele é formado em pós-graduação em gestão esportiva. Na diretoria do Vasco, o CEO Carlos Amodeu é o principal entusiasta da contratação do profissional, né? Desde o desligamento de Marcelo Santana, o Vasco promove entrevistas e encontros com potenciais substitutos. Eduardo Freeland, ex-Botafogo, Bahia e atualmente no Avaí, também foi procurado. Por sua vez, Rodrigo Caetano, diretor da CBF, é o favorito do presidente Pedrinho, como o GE informou no mês passado. Os contatos com ele também ocorreram com frequência, embora a chance de contratá-lo seja considerada muito remota. Na segunda-feira, depois do sorteio das oitavas de finais da Copa do Brasil na sede da CBF, Carlos Amodeu comentou na busca por um novo diretor de futebol. O desejo do Vasco é acertar com o profissional nos próximos dias. O Eduardo Costa, que tem aí uma carreira interessante, né? Principalmente na seleção brasileira, na base ele foi ali team manager do sub-17, do sub-20, da seleção principal, foi o coordenador ali também, diretor do scout de formação da seleção, observador também da seleção brasileira, passou ali pela coordenação técnica de formação do Figueirense, do Fluminense, já foi cheque scout de clubes lá do exterior, né? O Fort Lauderdale, antes de chegar ao time do Fortaleza, onde foi diretor executivo ali de 23 a 24, então é um cara que tem ali uma boa experiência, né? Principalmente como scout, é um cara que fez um bom trabalho no time do Fortaleza e parece aí ser o principal, né, nome nessa lista. O principal, na verdade, seria do Rodrigo Caetano, né? O presidente Pedrinho queria muito contratar esse profissional, mas infelizmente a CBF não libera o seu executivo, então eu acho que o Bruno Costa, na minha opinião, vai ser aí o favorito, já que o CEO gosta muito desse profissional. Uma notícia também que está ligada a essas contratações aí do executivo de futebol
O Vasco precisa do executivo para poder tocar, né, a janela de transferência do meio do ano. Inclusive uma janela curtinha, já está em andamento, né? Começou nessa segunda-feira e termina no dia 10, mas o Vasco não vai fazer nenhuma contratação nesse momento, mas na torcida vascaína, né, trouxe ali uma informação que o Vasco já estaria ali fechado com 2 atletas, né? O Vasco da Gama está fechado com 2 jogadores que só faltam fazer exames médicos para assinar. Porém, isso só acontecerá provavelmente após o anúncio do executivo de futebol. No caso aqui, ele está dando a informação também que o executivo de futebol é o Eduardo Freeland. Conseguimos confirmar que um dos jogadores é um atacante, o outro ainda estamos apurando. Assim que tivermos mais informações, estaremos informando aqui nas nossas lives. Então, na torcida vascaína, né, trouxe essa informação a respeito de contratação de jogadores. Infelizmente, né, muita especulação. Quando abre a janela, começa, né, a temporada de especulações. Não teve nome nenhum, né? Já também surgiu alguns nomes nessa quarta-feira, principalmente aí do meia armador aí, o Bosquila, um jogador interessante do time do Operário de Ponta Grossa, né? Jogou contra o Vasco, inclusive, na Copa do Brasil. E a informação veio lá do Estagiários Vascaíno. Ele trouxe a seguinte informação: o staff do meia Gabriel Bosquila, de 29 anos, que está no Operário do Paraná, foi contactado pelo Vasco. Ainda não teve proposta, somente sondagens sobre valores. Em 2025, esses são os números do Bosquila: 29 jogos, 8 gols e 3 assistências. O meia se destacou nos 2 jogos contra o Vasco pela Copa do Brasil. Inclusive eu estava lá presente, é um jogador interessante, né? O Bosquila, vou estar trazendo aqui as informações um pouco mais da carreira desse jogador. Bosquila, de 29 anos, né? Meia atacante, já jogou 29 jogos nessa temporada de 2025, fazendo ali 8 gols. O Bosquila, que tem aí uma passagem pelas divisões de base do Guarani e também do São Paulo, já jogou no Standard de Liège da Bélgica, no Mônaco, Internacional, Curitiba, jogou lá no Egito, né, no Giori, e agora está no Operário desde o ano passado, onde em 2024 jogou 17 partidas, fez 4 gols, e como eu falei, em 2025, 29 partidas, 8 gols e 3 assistências. É um jogador interessante, né? Um jogador que o Vasco precisa, né? Principalmente ali para estar substituindo o Felipe Coutinho. É um cara que poderia estar preenchendo muito bem ali essa posição. O Felipe Coutinho, que a gente sabe que não tem condições de jogar os 90 minutos, joga praticamente ali 1 hora, seria aí um jogador interessante para a contratação. Não deve ser um jogador caro, né? Apesar de estar aí ainda com contrato no Operário, mas é um jogador que está dentro do que o Vasco pode pagar. Um salário não deve ser um salário muito alto. Então é interessante esse nome, é uma boa aposta. Vamos ver aí no desenrolar da janela de transferência se o novo diretor executivo de futebol dá prosseguimento ou não nessa contratação do Bosquila. Outro jogador que interessou o Vasco, né? Uma informação que veio lá da Colômbia: o Vasco estaria interessado aí na contratação, né, do goleiro Álvaro Monteiro, do Milionários da Colômbia. A informação traduzida aqui para o Brasil foi do News Colina, né? A imprensa colombiana informa o interesse do Vasco no goleiro Álvaro Monteiro, do Milionários da Colômbia. Um jogador que tem passagem também pela seleção colombiana, né? Inclusive fez as divisões de base aqui também no São Caetano. Interessante isso, passou por São Lourenço, Tolima da Colômbia, e agora está aí no Milionários desde 2022. É um goleiro que leva poucos gols, né? É um goleiro que tem aí 30 anos, é um cara de 2 metros de altura. Acredito que isso não passe de especulação, né?
muito por causa da situação do Léo Jardim, que hoje também teve ali outra negativa nas propostas do Vasco. Surgiu a notícia que no lance que o Vasco tinha oferecido R$ 1 milhão pro Léo Jardim. Eu acho um tremendo absurdo uma quantia tão alta por um goleiro, e o Léo Jardim de novo recusou a proposta, e essa situação já vem incomodando já grande parte da torcida do Vasco. Inclusive a Força Jovem divulgou uma nota sobre essa situação do Léo Jardim, né, dizendo que ninguém é insubstituível, né? Então vamos dar aqui ênfase aqui a carta que a Força Jovem notificou. Força Jovem Vasco. Léo, te criticamos quando necessário e aplaudimos quando merecido. Em toda a nossa história foi assim. Nem os maiores ídolos do clube foram isentos de críticas, vaias ou cobranças. Ninguém é insubstituível e muito menos maior que o Vasco. Já perdemos muitos craques e bons jogadores e nenhuma dessas ocasiões foi o fim para nós. Se para ficar aqui você exige um salário superior a R$ 1 milhão, pois bem, muito obrigado pelos serviços prestados e boa sorte no decorrer da carreira. Não temos dúvidas que encontraremos bons goleiros que, assim como você, sequer tinha oportunidade no antigo clube e por um salário justo, sem forçação de barra. Não adianta querer tirar proveito da carência da torcida para forçar a diretoria a pagar o salário exorbitante. Nós não somos emocionados e não toleramos tal medidas. Se quiser ficar, continuaremos apoiando. Se não quiser, pode começar a treinar separado e dar lugar a quem realmente quer vestir e defender a Cruz de Malta. @Vasco da Gama, @Vasco Força Jovem. Ninguém é maior do que o Vasco. A situação que o Léo Jardim vem fazendo aí com a torcida do Vasco, né? Muitos torcedores já injuriados com essa situação, né? É difícil, né, para o torcedor ver o clube financeiramente combalido, e o jogador, né, o Verratti já fez isso no ano passado, fez isso no começo de 2025, e agora vem o Léo Jardim querer também cobrar um absurdo, muito mais do que 1 milhão. Acho que 1 milhão já é muita grana para um goleiro, imagine mais do que essa quantia. Então é muito difícil, eu acho, que a permanência do jogador. Então eu acredito que a diretoria do Vasco tem que exercer a cláusula de prorrogação de contrato e depois negociar o jogador. Com certeza ele já tem ali alguma proposta do Palmeiras. Dizem também que o Porto, lá de Portugal, está interessado no atleta. O seu goleiro lá está para parar de jogar futebol, então eles precisam de um goleiro de primeira linha. A gente reconhece que o Léo Jardim é um bom goleiro, mas não merece estar aí também fazendo com que o Vasco fique aí refém de mais um jogador. Outra informação também, né? O Lucas Pedrosa trouxe a informação que o Vasco monta uma operação para ter o Ryan contra o São Paulo, né? O Ryan, que está na seleção sub-20, né? É importante ressaltar que a liberação de um atleta em data FIFA é obrigatório, apesar do que o Fernando Diniz queria que o Vasco não liberasse o atleta, né? Mas não tem como correr, e o Vasco vai tentar aí fazer com que o Ryan chegue a tempo de pelo menos jogar um tempo aí contra o São Paulo. Ele que vai jogar ali 3 amistosos, né? No dia 5, no caso amanhã, contra a Islândia, Arábia Saudita no dia 7 e Coreia do Sul no dia 10. Ele tem até um tempo hábil para chegar, né? São 2 dias de diferença, mas o Vasco vai tentar fazer com que o atleta se desgaste o mínimo possível para poder ter condições de enfrentar aqui o São Paulo nesse jogo importante. O Vasco está aí à beira da zona do rebaixamento, né? Tá até com o mesmo ponto que o Fortaleza, que ocupa ali a primeira posição da zona do Z4. Então o Vasco tem que buscar um bom resultado lá no Morumbi para poder sair de vez dessa situação, para poder ter aí pelo menos um mês de treinamento tranquilo, sem a pressão, né, de ter que sair da zona do rebaixamento quando voltar os jogos do Campeonato Brasileiro. Então é importante, o Vasco vai fazer um esforço para trazer
o jogador em perfeitas condições. Espero que um jogador, né, sub-20, jogar 3 jogos assim, né, em 5 dias, é difícil, né? Vai jogar um no dia 5, um no dia 7 e o outro no dia 10. Apesar de que os times, né, as seleções não são seleções, né, de alto nível, não deve estar exigindo também tanto esforço da molecada do Brasil, mas é complicada essa situação e espero aí que o Ryan possa voltar bem, porque é um dos principais jogadores, né, dessa era Fernando Diniz. Essas daí eram as informações que eu queria estar trazendo aqui, comentando com vocês a respeito, né, do novo executivo de futebol do Vasco, essas especulações aí do goleiro, do próprio Bosquila, que na minha opinião é um bom jogador, né, essa situação do Ryan, que pode estar aí comprometendo, né, o ataque do Vasco contra o São Paulo. Deixa aqui o seu comentário a respeito dessas situações, se vocês concordam aí com o Léo Jardim, que ele merece mais de R$1 milhão de salário, ou se o Vasco tem que liberar o atleta para outro time e buscar aí um novo goleiro ou dar aí uma oportunidade para o Daniel Fusato. Valeu? Comente aqui, curta e se inscreva no nosso canal para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaína.